Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aí ao tema orientação a objetos, né? Classes e objetos em C++. A gente parou aqui na última aula. Quem não viu, eu recomendo que veja a primeira parte para entender tudo que a gente fez aqui até agora. É uma introdução rápida, mas é essencial para que você consiga entender o restante das aulas, né, na sequência. Vamos lá. Na última aula eu mencionei que a nossa classe aqui, né, que é a definição de uma pessoa para o nosso programa, tinha um erro aí meio conceitual e a gente tinha os objetos aqui embaixo. Beleza. Que erro seria esse? Apesar do programa estar funcionando. Isso aqui não é recomendado, não é uma boa prática de programação que você deixe atributos da sua classe como sendo públicos. Porque pode ser que alguém faça alguma coisa que você não deseja com seus atributos. A gente vai criar funções para a gente conseguir trabalhar com esse atributo sem que ele seja público. As funções vão ser públicas, mas o atributo vai ser privado. Mas tá, se o atributo é privado, e a gente viu na aula passada que os objetos não conseguem acessar atributos privados, como que eu vou conseguir alterar o nome do meu objeto, ou como que eu vou conseguir imprimir o nome do meu objeto, né? Acessar a classe, pegar o nome e imprimir, sendo que o atributo é privado. A gente vai passar a fazer isso através das funções públicas especiais para fazer isso, as funções get e set. Get é a função que vai pegar o atributo e imprimir na tela, ou seja lá o que for, e set vai ser a função encarregada de atribuir valores ou alterar valores dos atributos. Então a primeira coisa que a gente vai mudar é private, o nome. Então já viu que deu erro aqui no restante do programa. Ele não consegue mais acessar a variável nome. Ele fala aqui, não é possível resolver o identificador nome, ou seja, ele não achou esse nome. Esse nome está escondido na classe, então o objeto não consegue acessá-lo. E aqui a gente vai construir funções public. A primeira função, nós vamos fazer a get. A get ela retorna o que está escrito no atributo, o valor do atributo. Então ela retorna algum valor. No caso, tipo string, vai chamar get nome, eu não preciso de parâmetro. Ela retorna o nome da variável. E uma outra função que não retorna nada, a única coisa que ela faz é alterar o nome do atributo. Então, se ela não retorna nada, ela é void. O nome dela vai ser set nome. Só que para alterar o valor do atributo, eu preciso receber o valor de fora, o valor que a pessoa quer que chegue ali, o valor x, por exemplo, string x. Aí eu vou fazer o quê? Meu nome recebe x. Aí, como que vai, antes de explicar mais detalhadamente essas funções, como que vai ficar o nosso programa aqui? Ao invés de P1.nome receber Lucas, o que eu vou fazer? P1 ponto. Ela já listou tudo que é público na classe, o get e o set. Set nome, e eu vou passar Lucas como parâmetro. A mesma coisa para o Pedro. Set nome, Pedro. E aqui, ao invés de tentar acessar o nome puramente pelo ponto aqui, do objeto ponto nome, eu vou usar, para receber o valor que está dentro do nome,
ponto getNome. Aqui a mesma coisa, ponto getNome. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Tá aí Pedro e Lucas, como a gente esperava. O que isso aqui está fazendo? Vamos lá. A primeira coisa que eu chamei aqui, P1, que conhece os métodos e no caso, os atributos da classe, não dessa, né? Porque o atributo dessa classe é privado, então P1 não conhece esse atributo, apesar de ele existir. Ele é privado da classe. P1 conhece uma função que altera o atributo nome. Então ele chama essa função e passa o valor que ele quer. A função setNome recebe uma string, que no caso foi Lucas, e o atributo nome recebe x. Observe que dentro da classe, na função set, eu consigo alterar os valores de atributos privados, apenas dentro da classe. O objeto P1 não consegue. Então, esse atributo nome está encapsulado aqui dentro da classe. Né? É o conceito de encapsulamento. Ele está protegido. Eu não consigo acessar ele diretamente, só através de funções. O get é a mesma coisa. P1 conhece uma função que retorna o atributo nome. A função get, a única coisa é ela retorna o que está dentro da variável do atributo nome. Mas por que isso é importante? Foi basicamente só alterei o jeito de escrever em nome e o jeito de pegar em nome. Qual é a segurança disso? Aqui está muito simples, mas a gente pode colocar, por exemplo, coisas de segurança mesmo aqui. Por exemplo, dentro dessa função nome, se eu quiser que o nome seja sempre com mais de 10 caracteres, eu consigo colocar um if aqui e restringir que a variável string x que chegou tenha mais que 10 caracteres, senão o nome não vai receber aquela variável. Eu consigo fazer controle de segurança. Eu consigo fazer qualquer tipo de controle com o atributo que eu quiser dentro de uma função. Uma coisa que eu não consigo garantir usando apenas o atributo. Mas com função eu consigo controlar aqui o que pode ser acessado, o que pode ser retornado, o que pode ser atribuído, o que não pode. Então tem uma segurança maior, um nível de segurança maior, mais adequado. Isso aqui já é uma coisa que a struct não tem, a classe tem, te dá um grande poder de alterar, né, de criar mesmo a sua classe, a sua representação de uma pessoa. Você consegue um alto nível aí de segurança. Você consegue fazer muita coisa. A gente não dá para ver aqui ainda, porque o exemplo é pequeno, mas dá para você ter noção da possibilidade de coisas que você consegue fazer usando atributos e métodos de classe em C++. Eu consigo criar classes para representar muitas coisas do mundo real de maneira muito mais simples do que se eu fosse programar apenas com os tipos que a gente conhece da linguagem. Então, por isso é muito importante saber programar com orientação a objetos. As linguagens mais novas, hoje em dia, elas já são automaticamente orientadas a objetos. Elas só trabalham com classe. Sim, você vai ver isso ao longo da sua vida toda de programador, então é muito importante que você entenda esse conceito, você entenda essa abstração de dados, né? Abstrair do mundo real para o mundo computacional. Isso não é trivial, exige treino, exige prática, você acaba acostumando, né? Pegando o jeito de trazer isso do mundo real para o computador, com bastante prática com classes e objetos. Fique tranquilo que, apesar de parecer complexo e abstrato, a gente, com treino, a gente consegue chegar lá. E fique ligado para a próxima aula, que a gente vai dar continuidade aí nessa sessão de orientação a objetos. Valeu! Quem curtiu, dá um curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar seguindo aí todas as aulas. Abraço!